E eu digo a você, meu amigo, minha amiga, que eu sou fã de Amaral Júnior, no homem que ele se tornou. Porque ele se formou em pedagogo, não é isso, Amaral? Sim. Depois em contabilista, nível universidade. O inverso. Não, primeiro contabilista, depois pedagogo. E agora advogado. Cara, 3 formaturas é de tirar o chapéu. Isso aí, eu sou seu fã nessa questão aí, entendeu? Porque eu acho que o estudo, o conhecimento é tudo, na minha opinião. Mas deixando esses elogios de lado, eu queria começar a perguntar a Amaral o seguinte. Eu entrevistei a Amaral aqui como pré-candidato a prefeito de Tapetinga. E de repente, naquela série de entrevistas que eu fiz, muita gente foi ficando pelo meio do caminho. Amaral foi um dos últimos a abrir mão da postulação. Então eu queria iniciar, Amaral, falando sobre esse sonho que você tinha e essa dura realidade que você enfrenta no momento. Bom dia. Muito bom dia, Zé. Bom dia, Boni, Gilson, Geovan, que está aqui também nos estúdios e me acompanha. Zé Elias, primeiro eu quero dizer que é um prazer estar no seu programa, um orgulho muito grande, porque muitos desejam ser entrevistados por você. Você, há 15 dias atrás, quando me fez o convite, eu não titubeei e aceitei logo de início esse convite, porque estar com você, líder de audiência, conversando nesta manhã de sábado, é um prazer muito grande. E agora, ouvindo essas palavras, nessa manhã, você me deixa muito emocionado, né, em relação à minha carreira pessoal. Zé Elias, primeiro, antes de responder essa sua pergunta e também já ao mesmo tempo respondendo, eu quero dizer que na minha vida eu sempre mantive a fidelidade e a lealdade. Em 2012, Deus me deu a oportunidade de ser o segundo vereador mais bem votado em Tapetinga, com mais de 1.000 votos. Em 2016, eu caminhei para a reeleição. E confesso a você que perdi a minha reeleição para vereador porque eu mantive a lealdade, palavra, fidelidade ao Partido dos Trabalhadores. E olha que eu não estava afiliado ao PT naquele momento. Eu era afiliado ao PRP, partido no qual eu havia sido eleito em 2012. Mas eu havia dito em 2016 ao presidente do PT e a presidente do PT na época, que era a Cibele, que ela deveria ser candidata a prefeita. Ela não aceitou naquele momento ser candidata e eu mantive uma palavra de fidelidade ao PT e fui até o último momento tentando uma coligação. Naquele instante é bom que se diga que ninguém queria meia com o PT, ninguém queria que o PT encostasse. Nós tínhamos ali disputando a prefeitura Rodrigo, nós tínhamos Tiquinho, Alessio e Adriano Alcântara. E eu tentei com todo mundo uma coligação do PRP e do PT com esses candidatos, exceto Rodrigo. E o PT naquele momento, por ser o partido rejeitado, Lula estava preso, ninguém queria saber do PT, o PT era tido como o partido que havia roubado o país. Eu fui até o último dia, né, da coligação, né, último dia do prazo para a coligação, mantendo a minha palavra. Lembro-me como hoje que Adriano esteve na minha casa com o Henrique, me fizeram o convite para a coligação. Eu disse só iria se o PT fosse. O PT não coligava com o PSDB, mas o convite foi feito a mim para que eu coligasse com o PSDB. E se eu tivesse coligado com o PSDB, mesmo com a votação que eu tive, que foram quase 500 votos, porque o candidato na sexta-feira acabou desistindo e todo mundo acaba caindo a votação. E mesmo se eu tivesse a votação que eu obtive, coligado com Adriano Alcântara, eu teria sido reeleito. Porque o vereador de Adriano, naquele momento, foi o Sargento Alberto, teve 200 e poucos votos. E entrou, né? E entrou, foi eleito. E eu tive praticamente o dobro da votação dele. Mas no último dia, André Dantas me ligou dizendo que eu seguisse minha viagem,
porque ninguém estava aceitando o PT, e então eu tentei coligação com todo mundo, as portas já estavam fechadas e acabei coligando com o PDT, na época que tinha Tiquinho como candidato a prefeito. Perdi a eleição. Em 2020, eu não estava no circuito para ser candidato. O candidato era Zé Carlos Moura, mas por conta da pandemia, Zé Carlos não pôde ser candidato. Houve uma reunião, eu não participei dessa reunião, e o candidato ungido naquele momento foi o doutor Silvio Macedo. Mas precisava-se do apoio do então prefeito Zé Carlos Moura. E Zé Carlos indicou o vice. E o vice, naquele momento indicado, de tantos nomes citados, foi o de Amaral. Fiquei muito honrado, naquele instante, por ter sido convidado. Já estava afiliado ao PT, porque me filiei, me parece que em 2018, já estava afiliado ao PT e fiquei muito honrado, né, de ter sido indicado por Zé Carlos Moura para ser o candidato a vice na chapa de Silvio. Na desistência de Silvio, houve a desagregação dos partidos que ali estavam. O PDT lançou Juraci como candidato, o DC lançou Paulo da Geladeira e o PCdoB lançou Gilson de Jesus. Haviam outros nomes postulados, mas o nome indicado naquele momento para levar o nome do PT e o número do PT foi Amaral, porque foi o nome que Zé Carlos Moura apoiava naquele momento. Confesso a você que não estava nos meus planos, naquele momento, ser candidato a absolutamente nada. Aceitei o desafio de ser vice e depois aceitei o desafio de ser candidato a prefeito. E por que não estava nos meus planos? Porque eu não havia trabalhado para aquilo. E também estava na metade do meu curso de Direito. Resultado, fui ao desafio, fui o último a ser lançado, faltando 45 dias da eleição, né? E eu falei, por ser o último, eu preciso vencer algumas etapas. E a minha primeira etapa será vencer os que estão à minha frente para chegar à segunda colocação e depois, com o tempo, né, brigar com o primeiro colocado, que naquele momento era o prefeito Rodrigo Age. E assim aconteceu. Né, participei do debate, aquele debate foi fundamental para que a nossa campanha tivesse um crescimento e terminamos a campanha como o segundo mais bem votado, com 15% dos votos válidos para prefeito naquele momento. Aí sim, passei a trabalhar para em 2024 ser candidato a prefeito. Em 2023, ano passado, dia 1º de outubro, quando o governador Jerônimo teve em Tapetinga, que ele fez aquela sinalização que a candidata seria Cida Moura, todos que estavam no grupo recuaram, deixaram que Cida pudesse avançar. Eu até, naquele instante, sugeri ao deputado Rosenberg, sugeri ao presidente André Dantas que eu retirasse o nome, que já declarasse apoio a Cida Moura. E por isso eu fiz por 2 vezes, tanto naquele momento como agora no início do ano. E todos os dois me disseram, né, que eu deveria manter meu nome como pré-candidato. E vim mantendo o nome como pré-candidato, mas contudo dizendo que a candidata do partido ou a candidata do grupo seria a Cida Moura. Já agora, no final de março, início de abril, André Dantas me liga, eu estava viajando, ele me liga para comunicar que eu não era o candidato do partido, que João de Deus estava chegando e que o partido estava indicando o nome de João de Deus. E que ainda usou uma palavra que eu acho assim, foi muito forte, quando eu retrunquei com ele, né, porque eu não aceitava a forma como foi colocado, que eu disse que eu topava o pleito, e aí poderia ser uma escolha interna ou poderia ser uma escolha nas urnas, mas que me desse a partir daquele momento um tempo. E quando chegasse o período exato, de 60 ou 90 dias, que se fizesse uma pesquisa ou que se fizesse uma consulta interna, eu aceitaria qualquer resultado. Mas a resposta do presidente foi contundente que não. Que o nome já estava sacramentado, teria sido o nome de João de Deus. E é para finalizar todo esse processo, numa última reunião que, né, o deputado Rosenberg promoveu com o grupo, ele me pediu para que eu intermediasse esta reunião, e é quando eu liguei para Gilson de Jesus, que é o coordenador da federação, o Gilson falou comigo o seguinte: já tentei essa reunião por 3 vezes e não consegui. Mas naquele momento eu estava convidando o pessoal para uma reunião em nome do deputado, a reunião aconteceu e na fala do deputado, ele deixou claro que o nome do Partido dos Trabalhadores seria o nome de João de Deus. Eu também retrunquei naquele momento, cobrando o meu espaço, e foi negado pelo deputado, assim também como foi negado por André. Eu não tive outra saída a não ser
abdicar da minha pré-candidatura e dizer que naquele momento eu não era mais candidato. E a resposta do deputado para mim foi o seguinte: Amaral, você defende um projeto de uma pessoa. Ele se referia ao projeto de Cida, ao projeto de Zé Carlos. E falei, de fato, eu tenho uma ligação de amizade há mais de 20 anos com o ex-prefeito Zé Carlos Moura, e o fato de Cida ser pré-candidato a prefeito, então você me deixa livre para, nesse momento, estar assumindo publicamente a pré-candidatura de Cida, e retirei meu nome do Partido dos Trabalhadores, já que o nome não foi aceito, o nome não foi indicado, não havia mais por que eu dizer para todo mundo que eu seria pré-candidato a prefeito pelo Partido dos Trabalhadores. Amaral, vamos botar uma pimentinha? Bora lá. Porque é o seguinte, você tem aí o PT, que obteve sucesso com Zé Carlos, e um PT que depois de Zé Carlos, ele vem lutando para viabilizar um nome forte para uma disputa eleitoral. Só que o que acontece? Trouxe João de Deus para o PT, já com compromisso de João de Deus ser candidato. Evidentemente que até ontem João de Deus era adversário. E aí você traz João de Deus e fala assim, ó, o candidato é João. Como é que a base aceitou isso? Como é que a base recebeu essa ordem de cima? Porque, evidentemente, o histórico de vocês é um histórico completamente diferente da história de João, que a vida toda militou no MDB. Explica isso aí. Olha, Zé Elias, primeiro foi uma satisfação receber João de Deus no Partido dos Trabalhadores. Qualquer grupo fica feliz quando você tem um adversário, ele se torna correligionário. Quando você pega o histórico de João de Deus, que ele atuou por quase 30 anos no MDB, quando você pega o histórico de João de Deus, que agora na campanha de 2022, e isso não é fala minha, fala do ex-ministro Gedel e de tantas outras pessoas, que João de Deus era o coordenador do grupo bolsonarista em Tapetinga, que João de Deus era um dos coordenadores do grupo de WhatsApp de ACM Neto, que João de Deus, né, gravou vídeo pedindo voto para Arthur Maia, do União Brasil, para Pedro Tavares, do União Brasil. E de repente João faz essa mudança brusca na vida política e que vem para o Partido dos Trabalhadores, você fica feliz. O que não deixou o grupo satisfeito foi a forma como o presidente do partido conduziu. Aí eu estou falando do PT. E certamente o que não deixou satisfeito o grupo, de uma maneira em geral, os outros partidos, a forma como o deputado Rosenberg tenha conduzido. Eu acho que tudo na vida chama-se diálogo. Se houvesse diálogo no Partido dos Trabalhadores, as coisas não estariam da forma como estão nesse momento, entendeu? Então faltou diálogo do presidente, faltou diálogo do deputado Rosenberg Pinto. Ele tem uma capacidade muito grande de dialogar e agrupar esse grupo que, na minha opinião, não está unido para disputar as eleições. E cabe agora ao deputado Rosenberg Pinto, né, fazer esse ajuste, porque se ele não ajustar a tempo, o maior prejudicado não vai ser Amaral. O maior prejudicado vai ser o deputado Rosenberg Pinto e vai ser também o governador Jerônimo Rodrigues em 2026. Agora, uma pimentinha ribaçaia. Você tem a família Moura, que deu sustentação ao PT ao longo dos anos, inclusive nas eleições de deputado, apoiando o deputado Rosenberg. E, de repente, você tem o comentário de que a candidata do coração do PT seria Cida, e de repente Cida tem que abrir mão, ou teria que abrir mão, para João. Será que isso aí, no seio da liderança de Zé Carlos, não causa uma mágoa? Olha, Zé, eu diria a você que Cida não abre mão para João nem para ninguém. A última vez que eu conversei com Cida, ela estava em São Paulo e eu questionava ela a respeito dessa pré-candidatura, e a sua ida a São Paulo, já há quase 20 dias atrás, foi para visitar o pai, que tem 92 anos de idade, que não está bem de saúde, e ela está certa em cuidar da família dela. Ela mantém-se candidata, será candidata,
sabe? Ela é candidata hoje pelo PSD, o 55. Ela seria candidata pelo PT, mas a forma como alguns do Partido dos Trabalhadores trataram Cida, isso foi o que ela me disse, e você um dia vai ter oportunidade de ouvi-la aqui no programa, porque ela já me disse que quer vir ao seu programa. Ela vai explicar isso melhor do que eu, mas o que ela me disse é que, da forma como algumas pessoas a trataram, que ela não se sentia confortável em estar no Partido dos Trabalhadores. Eu sei que isso gerou uma certa insatisfação com o deputado Rosenberg Pinto, que sonhava que Cida fosse para o PSD. Aliás, para o PT. Para o PT. Para o PT. É. Mas se você analisar, em várias cidades em que o deputado Rosenberg é votado, são pessoas, ou prefeitos da base do PSD, que estão apoiando o deputado do PT. Então, acho que ele deveria ter aceito isso, né, da melhor forma possível, apaziguado naquele momento essa situação e dado seguimento à pré-candidatura de Cida, porque é quem vislumbra nesse momento que vai ganhar a eleição. Nós não ganharemos a eleição com Amaral, nós não ganharemos a eleição com João de Deus, nós não ganharemos a eleição com outro nome a não ser Cida Moura. Isso é fato. E a pessoa que foi indicada naquele momento pelo governador Jerônimo para que pudesse representá-lo em Tapetinga foi Cida. E o governador ainda disse, e o prefeito estava presente no palanque, que ele vai andar com quem andou com ele. Então, acho que foi um recado bem claro. E João de Deus andou com o governador quando foi candidato? Não andou. João de Deus andou com a Semineto. E não estou falando mal, é bom que ele venha para o partido, está no partido, mas quem andou naquele momento pedindo voto nas ruas de Tapetinga para o governador Jerônimo foi Amaral, foi Cida Moura e foram tantas outras pessoas que algumas delas estão no PSD, outras, infelizmente, acabaram saindo do PSD. Deixa eu colocar duas posições aqui. Então, você está dizendo que o governador Jerônimo faria uma opção por Cida, em reconhecimento ao fato de que ela marchou com ele na eleição dele, não é? Divergindo um pouco da opinião do deputado Rosenberg, que convidou João para o PT e deu a legenda para João. Então, isso quer dizer que pode haver um racha, Amaral, porque, assim, de maneira educada, de maneira muito equilibrada, nós não podemos deixar de ventilar essa possibilidade, um racha. Porque se Cida disser assim, não, eu sou candidata, ela está no PSD. E se houve um compromisso de João ser candidato e João está no PT, e ambos tensionarem, pode ter duas candidaturas? Olha, Zé Elias, primeiro dizer que não é uma palavra minha, isso está gravado. Sim. Foi a fala do governador Jerônimo, dia 1º de outubro, em frente ao Centro Social Urbano, em que Rodrigo estava presente no palanque e que ele disse ao prefeito, prefeito, eu vou lhe tratar como prefeito, mas quando chegar a época da eleição, você vai pedir voto para o seu candidato e eu vou pedir voto para os candidatos ou para o candidato que andou comigo nas eleições. Na eleição de 2022. Quem comeu poeira comigo? Então, palavra do governador. Quando o deputado Rosenberg traz João para o PT e lança João como pré-candidato, e também ficou subtendido na fala do deputado semana passada aqui no seu programa, que ele vai trabalhar para ter essa união. Então, eu não acredito que teremos duas candidaturas no futuro. A candidatura de Cida pelo 55 e de João de Deus. Não acredito. Eu acho que lá na frente o PT vai reconhecer que não tem, nesse momento, condições de ter uma candidatura independente e vai se unir ao PSD. É minha opinião. Eu acho que tem o razoável, né? Eu acho que tem uma única candidatura. Se continuar da forma que está, fatalmente perderemos a eleição. Mas se unir, seremos muito mais fortes do que já somos nesse momento, mesmo divididos. Eu vou usar a palavra boato, porque muitas vezes circula notícia que você escuta, vê que tem uma certa lógica, mas você não viu da boca da pessoa, então a imprensa prudente e responsável trata como boato. Existe um boato de que Cida não aceita ser vice de João. Existe um boato
de que João não aceita ser vice de Cida. Isso aí não cria um problema sério para ser resolvido? Em parte é boato, em parte é verdade. Vamos lá, vamos então por Cida. Cida é esposa de José Carlos Moura. Um político que tem nome na cidade, que foi vice-prefeito da cidade na época do então prefeito José Otávio Covello, que disputou a eleição em 2004, que perdeu a eleição para Michel Age e que ganhou 2 eleições consecutivas. E todas as 2 eleições em que Zé Carlos disputou, tanto de 2008 como 2012, Zé Carlos ganhou com ampla vantagem dos seus concorrentes. Então é um cara que tem nome na cidade, é um cara que tem um peso político na cidade. E quando ele apresenta a sua esposa para concorrer, óbvio, Zé Elias, que Zé Carlos jamais vai aceitar ser vice ou aceitar que a sua esposa seja vice de uma pessoa que veio de um outro grupo para poder compor conosco. Então Cida não será vice de hipótese alguma, né, de João de Deus. Mas pode haver o contrário. João de Deus ser o vice de Cida. Nessa aí o PT indicar, e eu acho que é a conta mais razoável, o PT indicar João para ser o vice de Cida nessa disputa que vai acontecer agora em 2024. Mas existe o mesmo boato de que João não aceitaria, em hipótese nenhuma, ser vice de Cida. Até porque, deixa só eu dar um pequeno histórico, existia a possibilidade real de João ser vice na chapa do MDB. Então, vice por vice, João sair do MDB, onde ele tinha 30 anos de partido, para vir para o PT. Para ser vice, o boato é de que João não aceitaria de jeito nenhum. Não, eu acredito que apenas é um boato, porque João aceitaria ser vice. Tanto que já teve conversa nesse sentido, né? João, e eu não participei dessa conversa, mas outras pessoas que participaram me disseram que João já esteve, né, com a família Moura e teria sinalizado que ele aceita sim ser vice e que não haverá um tensionamento de João para que ele não seja vice, mas que ele seja, né, colocado como candidato a prefeito. Não vai ter isso. Ele aceita sim ser vice. Acredito que ele aceita sim ser vice de Cida Moura. Amaral, estando lhe entrevistando, eu não poderia deixar de falar sobre a sua saída da rádio, não é? Que não tem nada assim demais, é corriqueiro nessa atividade, mas que repercutiu porque se fez uma ligação entre sua saída e um possível comentário que você fez na rádio. Procede e o porquê de sua saída da rádio, já que foi uma coisa unilateral, foi uma decisão unilateral, não foi uma coisa de comum acordo com você. Olha, Zé, eu já havia anunciado que esse ano eu iria me aposentar do rádio. Marquei até a data. 28 de junho, para mim, seria o último programa que eu apresentaria na rádio, no qual estava, né, apresentando o programa das 7 da manhã. E antes de fazer esse anúncio público, eu anunciei primeiramente a direção da rádio. E anunciei com 6 meses de antecedência para que a rádio pudesse se preparar e que a rádio fosse preparando um sucessor. Então eu fiz esse anúncio à direção da rádio em janeiro e vinha paulatinamente no programa fazendo esse anúncio. E vinha construindo a minha saída do rádio. Todas as vezes que eu sentava para escrever, eu lembrava de alguém que foi uma mão amiga quando eu comecei no rádio. E lá eu ia citando aquelas pessoas, eu contava às vezes no programa essa história das pessoas que me ajudaram quando eu cheguei na rádio. E cheguei aqui na Rádio Fascinação em 1990. E na segunda-feira que culminou com a minha saída, eu tinha feito um comentário na rádio. E qual foi o comentário? O comentário foi que haviam vários pré-candidatos a prefeito, mas que, na minha opinião, a campanha já havia polarizado entre 2 candidaturas, a candidatura de Cida e a candidatura de Eduardo. Também complementei dizendo que este ano anteciparam por demais a campanha no Brasil. E você sabe muito bem, Zé, e até melhor do que eu, que já fui vice-prefeito, que este ano fizeram uma antecipação aí de 6 meses da candidatura de vereador e da candidatura de prefeito. Eu recebi naquele momento a mensagem da vereadora Cibele, que não entendia, ela dizia na mensagem, por que eu não citava o nome de João de Deus.
No retorno dos comerciais, eu citei, olha, além de Cida, de Eduardo, tem João, tem Alfredo e tem Adilson. Ou seja, hoje nós temos 5 pré-candidaturas. Eu concluí meu comentário dessa forma. Mas, na minha opinião, a campanha já polarizou. E é verdade. Entre Cida e Eduardo. Você não falou nada demais. Entre Cida e Eduardo. Bom, é minha opinião. Naquele momento eu concluí dizendo que era minha opinião. Fui para o escritório trabalhar e 1 hora depois eu recebi um telefonema de dona Rosane e sei que ela não tomou aquela iniciativa de livre e espontânea vontade. Acho que ela foi pressionada por alguém para que tomasse aquela atitude. Uma atitude em que ela dizia para mim o seguinte: Amaral, você está fazendo politicagem na rádio, o pessoal está reclamando muito e a partir de amanhã você não faz mais programa. Eu falei, muito obrigado, né? 0 de problema. E pronto, seguiu a vida. Talvez, e aí depois eu fui fazer essa reflexão, aquela atitude que ela tomou comigo foi uma atitude, naquele momento, não sábia. Porque se eu fosse ela, como eu já fui diretor de rádio, que também fiz a mudança na programação, Amaral, já que você está programando aí para sair, trabalhe essa semana, sexta-feira você se despede e não volte mais. Estava tranquilo. Porque, Zé Elias, em 2020, quando esse grupo assumiu a Rádio Cidade, me chamou para trabalhar na Rádio Cidade. E eu disse que eu não queria mais trabalhar em rádio. E aí o deputado disse, olha, eu quero um programa nesse estilo. Eu falei, eu não sou a pessoa ideal para apresentar esse programa. E até sugeri Gilson Vasconcelos. Ele está aqui do meu lado e pode testemunhar. E fui atrás dele. Porque o deputado queria uma rádio que comunicasse com todos os grupos políticos. Eu falei, eu não sou o cara que tem esse perfil. E naquele momento eu não era, de fato, o cara que tinha esse perfil. Gilson fez uma contraproposta, a rádio não aceitou, mas eu intermediei naquele momento para que isso acontecesse. E aí eu me moldei dentro do que a rádio queria. E, é claro, fazia um programa que ouvia todo mundo, ouvia o pessoal da prefeitura, ouvia quem era contra a prefeitura, ouvia outros segmentos da sociedade. Ou seja, eu me moldei para que a rádio pudesse ter audiência que a direção da rádio achasse que deveria ter, né? E quando ela toma essa atitude assim rápida comigo, né, sem dar o tempo suficiente para que eu me despedisse dos ouvintes, eu achei que foi uma atitude mal educada, indelicada, sabe? Uma atitude não sábia de quem é gerente de alguma coisa, de quem lida com pessoas. Mas para mim isso passou. Talvez se chegasse no dia que eu havia programado de tomar essa decisão de sair do rádio, talvez eu até não tomaria. Porque todas as vezes que eu anunciava que eu iria sair do rádio, que eu contava uma história, alguém me ligava, alguém me mandava uma mensagem, né? Eu saía depois choroso da rádio. Na quinta-feira que antecedeu essa minha saída da rádio, eu fiz um programa que na minha cabeça seria o último programa. E eu estava passando por um momento tão difícil. Minha filha estava em Conquista de dengue, minha esposa em Salvador, e Amaral, você precisa dar atenção a Caroline lá em Conquista, ela estava desde terça-feira de dengue. Eu terminando o serviço aqui, e o que me prendia por estar naquela semana em Tapetinga era justamente o programa da rádio, terminei na quinta-feira e fui rápido para a Vitória da Conquista. Foi um programa que eu fiz, de certa forma, emocionado. Tanto a questão da paixão pelo rádio, como também um sentimento de pai, por ter uma filha que estava naquele momento no hospital com dengue. Eu acho que aquele era o momento da rádio ter me colocado para fora, mas não colocou, deixou para colocar na segunda, quando eu fiz esse comentário político. Não tenho nenhuma mágoa, né? Passou tudo isso aí, eu acho que a direção da rádio até contribuiu para que eu tomasse essa decisão, para que tomasse por mim essa decisão que eu tomaria no mês de junho. E assim, quando você fala que a eleição polarizou entre Eduardo e Cida, eu acho que as pessoas têm que entender que quando fala polarizou e cita a pessoa como representante de um grupo, né? Então, Eduardo representa o grupo de Rodrigo, Cida representa o grupo de Zé Carlos. Pode o grupo de Zé Carlos ter outro nome? Pode. Se Cida disser assim, eu não sou candidata, eu não quero ser candidata, e trouxer o nome, Zé Carlos dizer, esse é meu candidato. Aí vai polarizar em cima daquele outro candidato. Mas o que você disse está perfeitamente correto se olhar por esse lado, entendeu? Quem é a oposição em Tapetinga é o grupo de Zé Carlos.
quem é a situação em Itapetinga? É o grupo de Rodrigo. Então, sua leitura, na minha opinião, está correta. Porque se Zé Carlos disser minha candidata é Cida, acabou. A partir do momento que Rodrigo diz meu candidato é Eduardo, acabou. A disputa é aí. Então você fez a leitura correta. Agora, o problema foi que talvez sua leitura correta tenha sido no momento, digamos assim, que as pessoas julgaram um momento inadequado. Mas você falou a verdade. Zé Elias, nós estamos num processo democrático. Sim. Sabe? E todo mundo precisa respeitar a democracia. A democracia, ela só não é válida quando a pessoa se mantém no anonimato. Mas eu estou dizendo, olha, essa é a minha opinião. Quando você faz um comentário e eu escuto seu programa, Boni, que é a sua colega de bancada, discorda de você. Às vezes discorda. Né? É a opinião de Zé Elias, é a opinião de Boni. Ainda bem que nós temos pessoas que pensam diferentes. Sim. Naquele momento eu contemplei a fala da vereadora citando o nome de João de Deus, mas reafirmei, e por onde você roda na cidade, está todo mundo dizendo ou ganha Cida ou ganha Eduardo. Não tem outro nome. É claro, se sai Eduardo e vem outro nome apontado por Rodrigo, é diferente. Se sai Cida e vem outro nome apontado por Zé Carlos, é diferente. É diferente. Mas a campanha em Itapetinga é a campanha que polariza só entre dois candidatos, não polariza entre três. Nós não temos aqui um segundo turno. Ou ganha o candidato A ou ganha o candidato B. Ou ganha a situação ou ganha a oposição. Oposição. Isso é fato, há muito tempo. E eu não atuo em política de agora, atuo em política há muito tempo. E estou em rádio há 33 anos e não iria naquele momento fazer um comentário porque a direção da rádio, né, defendia um candidato, o partido no qual estou filiado defende um candidato, e eu ia contrariar, né, todo o meu pensamento político e contrariar também a grande maioria da população que pensa como eu penso, como você pensa, e dizer, não, a campanha vai polarizar entre fulano e Beltrano, sendo polos totalmente diferentes daqueles que eu citei. Zé, tem algumas participações. Bom dia, Amaral. Bom dia, bom dia. Registrar que é aniversário de Amaral, registrei no início do programa, e Lima mandou aqui no grupo da rádio parabéns ao colega Amaral Júnior pelo seu aniversário hoje. A equipe do programa Sertão Moderno deseja felicidades. É aniversário de Amaral hoje e hoje também dia do contabilista, já que é uma das graduações aí do Amaral. Tem aqui uma pergunta do Simão Nascimento, ele disse, pode fazer a minha pergunta e pode me identificar. Simão, que é o meu representante bonífica. Bom dia. Pergunte a Amaral se José Carlos Moura fez uma gestão tão boa, porque o mesmo não fez um sucessor, porque não elegeu Tiquinho. É o Simão Nascimento. Primeiro, mandar um abraço para a Liminha. Mara, eu posso apimentar? Não, assim... Temperar a pergunta. Quem foi, ao longo da história de Itapetinga, que fez sucessor? Só Michel com Zé Marcos, mais ninguém. Verdade. Ninguém mais. Verdade. Né? Historicamente, Itapetinga é diferente. Mas vá lá. Eu me lembro na época de Espinheira, que ele não fez sucessor. Não fez, ninguém fez. Michel fez Zé Marcos. Só. E depois você vê que Michel tentou Rômulo Coelho, não deu certo. Tentou Cátia, não deu certo. Né? Zé Otávio tentou Zé Carlos, não deu certo. Zé Carlos tentou também, não deu certo. Isso é normal na política. Primeiro, mandar um abraço para Lima e, assim... Lima, para mim, foi um cara que foi uma referência, né, no rádio, um cara que me deu algumas oportunidades no rádio. Então, mandar um abraço para ele e agradecer. Hoje de manhã ele já tinha mandado esse alô. Simão, na realidade, é o seguinte, Zé Elias está aqui, ele pode discordar do meu ponto de vista. Nem sempre quem faz uma boa gestão ganha eleição. Ou quem faz uma péssima gestão acaba fazendo um sucessor. Há diferença, Simão, entre fazer gestão e fazer política. Você vai ter aí, né, pessoas que não fazem boa gestão, mas sabem fazer política. E pessoas que estão fazendo política e dando aula de como é que se faz política em Itapetinga, na região, na Bahia e no Brasil. Então, na minha opinião, Zé Carlos foi um grande prefeito, né, deixou um grande legado para Itapetinga. Itapetinga avançou, né, na gestão do ex-prefeito Zé Carlos Moura. Infelizmente, não fez o sucessor. Isso é normal da política. Mas nada que contraria o histórico da nossa cidade. Exatamente. Né? Ao longo dos anos, só uma vez. Isso é história, gente. Eu não estou criando, falando. Não é opinião, é fato. Só uma vez na nossa história, um prefeito lançou um candidato
e conseguiu eleger. Foi Michel com Zé Marcos. Que foi a chapa JJ, né? José Marcos e José Elias Ribeiro. Só essa vez. Foi isso mesmo. Só essa vez. Só lembrando para Amaral que nosso amigo Zé Carlos, quando perdeu a eleição, eita, porque chega a mensagem aqui, acaba não conseguindo ler, concluir. Deixa eu só dar um tempinho. O Armênio Viana, ele mandou a mensagem. Tá. Quando perdeu a eleição, ele era filiado ao PRL. Tem também pergunta... PFL. Aqui ele colocou PRL. Não, Zé Carlos, sim, eleição, sim. ele era quando foi candidato de Zé Otávio, era pelo PFL. PFL. E Arnaldo foi o vice dele. Isso. Pronto. Isso, correto. Bom dia, Boni. Acho essa fala sobre João extremamente preconceituosa. João é um homem da periferia e tem muita credibilidade, respeito e carisma da classe humilde. Foi a Vânia. Mas, Vânia, quem falou mal de João aqui, Vânia? Ninguém comentou sobre a pessoa de Ótima João. pessoa, rapaz sério. Gosto muito de João. Ninguém falou de João aqui, não. Nós estamos falando de política, não é? Exatamente. João fez um bom mandato como vereador, tanto que a população o reconduziu por 4 vezes à Câmara Municipal, 2 vezes presidente da Câmara, né? 30 anos aí filiado ao MDB, ninguém falou de João. Aliás, da pessoa de João. O que nós contamos aqui foi um histórico em que ele deixou o grupo no qual ele pertencia e veio para o Partido dos Trabalhadores. É fato. É fato. E que tem gente que defende a pré-candidatura de João e eu, Amaral, defendo a pré-candidatura de Cida Moura. Se a eleição fosse hoje, Zé Elias, eu votaria em Cida Moura. Certo. Bom dia, Boni. Manda um abraço aí ao irmão em Cristo, Amaral Júnior. Estou aqui na Comercial Gomes, ouvindo a entrevista. É o amigo galego da Raiz. Não passe mal, tome remédio natural. Vou lá pegar meu mel. Amaral, atravessamos a entrevista, você foi muito equilibrado. Reforço. Ó, pra você ter ideia, eu tenho uma filha, mora em Conquista, é professora de faculdade, ela é formada em fisioterapia. Já encontrei com ela lá. Já encontrou? A Victoria. Victoria. Victoria Midley. Victoria, ela é formada em fisioterapia, ela é formada em educação física, está fazendo medicina, né? Esforçadíssima, dedicada e inteligente. Quando eu fui falar para ela, minha filha, faça medicina, tal. Meu pai, eu já tenho 2 formaturas, tal. Eu falei, eu conheço um que tem 3. Usando como exemplo. Chamando Amaral, que é pedagogo, contabilista e advogado. Então, se você conseguir a 3ª formatura, você vai estar no nível de Amaral Júnior. Falei isso para ela em casa. Rapaz? Não, Amaral. E ainda é radialista, comunicador. Eu sei que você é um cara modesto, mas, cara, você tem uma admiração. Um admirador. Um admirador. Por isso aí, cara. É isso aí que eu prego. É isso aí que eu História queria ver de vida, o Brasil. Né? Só que nós temos aqui 80 mil habitantes, você é um exemplo. Eu não sei se tem outra pessoa aqui em Tapetinho que tem 3 formaturas. Então você é um exemplo, cara. Nisso aí você é um exemplo. Boni. Eu tiro o chapéu. Mais 2 minutinhos. Não, antes dos 2 minutinhos, tem aqui o João Pedro, não colocou o local, e ele mandou perguntar a Amaral se concorda com a fala do deputado Rosenberg no último programa, que foi uma das últimas perguntas de José Elias Ribeiro. Qual foi a fala? Eu não lembro, Boni, agora você vai ter que lembrar. Eu acho que foi sobre a sua saída da rádio. Entendeu? Que não houve esse desligamento por parte da direção. Eu estou fazendo aqui a minha leitura. Né? Que foi algo que já aconteceria e só foi antecipado. Não, exatamente. Foi o que eu havia dito, que eu sairia da rádio em dia 28 de junho deste ano. E sabe? Concluindo que estava tudo bem entre vocês e com o grupo. Eu continuo sendo liderado do deputado Rosenberg, continuo filiado ao PT, vou usar aqui a expressão, com toda a sacanagem, viu, Zé Elias, que o PT me fez. Mas isso é da política, sabe? Eu tardar uma vontade agora, um sonho agora, não sei nem se isso um dia vai acontecer. Isso para mim pouco vai mudar na minha forma de pensar ou de fazer política. Continuo gostando de política, né? Continuo dedicado àquilo que eu sempre me propus. E um dia eu disse aqui no seu programa, eu tenho alguns sonhos. E na vida eu vou elegendo sonhos e vou matando as etapas, sabe? Tem um sonho ainda, um sonho que está congelado dentro de mim. No dia que eu realizar esse sonho, eu vou dizer para você, Elias, aquele sonho que eu lhe falei por 2 vezes no seu programa está sendo concretizado. E no mais Você disse aqui no programa, certa vez, que um dos seus sonhos seria ser prefeito de Tapetinga. Seria esse?
Sim. É um dos, mas eu acho que ser prefeito de Tapetinga, sabe, é um sonho de todo mundo, né, de todas as pessoas, mas essa não seria um sonho pessoal. Eu tenho um sonho pessoal. Certo? E esse sonho pessoal, um dia eu vou conquistar. É algo que transcende aquilo que eu sempre sonhei. Você pode achar, rapaz, mas é coisa tão simples, e que eu já poderia até, né, concretizado, mas eu fui criando as etapas na vida. Zé, eu quero, né, nesse momento, dizer o seguinte para as pessoas. Na vida nós temos várias oportunidades. Minha mãe sempre dizia, meu filho, o sol nasce para todos. Palavra simples da minha mãe. Mas saiba aproveitar as oportunidades. E na minha vida eu sempre soube aproveitar as oportunidades. É claro que eu gostaria de ter chegado à faculdade quando eu logo terminei meu curso de técnico em contabilidade no Alfredo Dutra. Mas aquilo não foi possível. Naquele momento, quando eu tentei, em 92, a minha primeira faculdade, que eu fiz um vestibular lá na UESC, em Ilhéus, eu não fui aprovado. E por várias vezes eu bati na porta e não fui aprovado. Por várias vezes eu fiz o vestibular e não fui aprovado. Ao longo do tempo, as coisas foram modificando. E um dia eu idealizei e, com 34 anos de idade, cheguei aqui e anunciei para Lima, eu vou fazer faculdade. E eu vou falar assim, da forma como Lima disse, rapaz, você está velho. Rapaz, não estava velho não, eu concluí a primeira faculdade, cheguei à segunda faculdade e aí fui fazer pedagogia, porque minha esposa, ela me entusiasmou naquele momento fazer pedagogia e foi muito bom. Fiz, depois disso aí, 2 especializações, uma em auditoria e uma outra, né, em gestão pública. E quando eu fui levar meu filho para ser matriculado, né, em Vitória da Conquista, me entusiasmei em realizar esse sonho. E graças a Deus concluí agora em 2023 esse sonho. Às vezes a gente lamenta muito as oportunidades que Deus dá. Às vezes a gente lamenta muito quando uma porta se fecha. Nesse momento, quando a porta da Rádio Cidade se fechou para mim, e se fechou de forma brusca, você não sabe quantas outras portas se abriram nessas 2 últimas semanas de forma profissional para mim. Não falando de rádio, não. De outras maneiras, outras portas se abriram. Então, na vida a gente ganha, a gente perde. O que a gente não pode é, quando perder, baixar a guarda. E dizer para as pessoas o seguinte, Zé Elias, a palavra apenas de reforço. De vez em quando bate alguém na minha porta pedindo ajuda. Eu dou ajuda. Mas eu fico assim refletindo, rapaz, por que não se ofereceu para trabalhar? Semana bateu uma menina lá na porta pedindo ajuda, ela dizia, menina nova, dizia que tinha um filho pequeno, estava pedindo ajuda ali, eu dei ajuda a ela. Mas eu estava com a casa ali precisando ser arrumada. Por que ela não se ofereceu para arrumar a casa? Quero dizer com isso o seguinte, eu me ofereci à Rádio Fascinação, pedindo à Rádio Fascinação que me desse em 90 uma oportunidade. Foi difícil para mim achar Felício Brito, que era o diretor da rádio. Foi difícil para mim achar Dionísio Mota, que era o gerente da rádio naquele momento. E quando eu encontrei, Felício falou, vai lá e procura Dionísio. Quando eu encontrei Dionísio, ele falou, faça o teste. Antes da resposta do teste, e quem fez o teste comigo foi J. Santos, eu entrar no estúdio, que era aqui, o estúdio de gravação, bom, você se lembra muito bem. Foi onde eu fiz meu teste. Eu estava nervoso, né, de frente com J. Santos, o meu ídolo. Mas quando eu disse, eu falei para Dionísio Mota, Dionísio, deixe eu ficar na rádio olhando. E Dionísio, de manhã eu trabalhava na celaria e eu vinha para cá à tarde e acompanhava o programa de Risélia, o programa de Wellington David e depois Edilson Lima. E daqui eu saía para o Alfredo Dutra, não era de carro nem de bicicleta não, era a pé. Era a pé. Saía do Primavera, vinha para a rádio, da rádio ia por Alfredo Dutra e voltava e pegava aqui na Rádio Fascinação depois das 22 à meia-noite e voltava no outro dia, 4h30 da manhã, para abrir a rádio com Edilson Lima. Apenas uma oportunidade. E nessas oportunidades, portas foram abertas para mim. E sempre disse assim para as pessoas, me dê apenas uma oportunidade, não quero ganhar nada não. E não ganhava, Zé Elias, absolutamente nada aqui na Rádio Fascinação. Quando Orlando Figueiredo assumiu a direção, Orlando falou, vou lhe pagar 60% do salário. Naquele momento, em 94, eu vi que o plus do rádio seria vender comercial. E passei a vender comercial.
E já em 95, junto com o J. Carlos, eu me tornava o empresário do rádio. Nós chegamos a comprar para transmitir final do Campeonato Brasileiro e ganhávamos dinheiro. Então, na vida, as oportunidades são dadas. E quando alguém lhe der uma oportunidade, agarre. Não fique achando que as pessoas lhe deem dinheiro, porque as oportunidades são melhores do que dinheiro. Tem uma pessoa que eu faço sempre uma fala de gratidão a ela. E as pessoas acham que ela já me deu alguma coisa. É Zé Carlos Moura. E nunca me deu absolutamente nada, mas me deu as oportunidades. Tem uma pessoa que fez uma fala para mim que foi a mola mestra para eu ir para o direito. Foi Gildásio Santos Lima, em 2018. Quando ele fez uma pergunta a respeito da minha vida política, eu falei bem assim, eu tenho um sonho, e se Deus quiser eu vou realizar. Ele falou, Deus quer, basta que você queira. Eu fui para casa pensando naquilo ali. Foi aquilo ali que me fez, né, ir para a faculdade, me encorajou a tomar essa decisão. Então, Zé, essas minhas palavras são para dizer para as pessoas, tudo é possível, basta que você creia, mas que você também se movimente. Então, hoje eu estou aqui e agradeço a Deus, completando hoje 52 anos de idade, mais jovem do que quando eu completei 50. Mais bonito. Tá um menino na flor da idade. E eu queria dizer para você que todas as vezes que as coisas não aconteceram é porque não era o momento. E Deus sabe de todas as coisas. E hoje você é um vitorioso. Então, tem aqui, ó. Bom dia, Boni. Parabéns pela entrevista, discutindo política sem agressões, bastante esclarecedora. Parabéns ao meu amigo Amaral. Vai fazer falta fora do rádio, Oniel Brandão. Um abraço, meu amigo Oniel. Foi outro cara que me ajudou muito. Se tem alguma coisa, né, que a senhora Oniel me ajudou a construir um patrimônio. Se tem alguém que me ajudou a construir um patrimônio na vida, uma dessas pessoas foi o Oniel. E outra pessoa está aqui na minha frente, que foi Zé Elias Ribeiro. E eu lhe agradeço. Você sabe o quanto você me ajudou lá no passado. Obrigado, Zé. Obrigado, Amaral, Boni. 2 minutinhos, considerações finais. Obrigado, Zé Elias. Obrigado, Boni. Obrigado, Gilson. Geovan, que está ali. Alessio está chegando para ser entrevistado. Um irmãozão que eu gosto, que eu amo. E que nós perdemos, politicamente, perdemos uma pessoa que futuramente vai nos fazer falta. Infelizmente, isso foi por causa das más condutas, ou da má condução, melhor dizendo, do processo político. Mas dizer, Itapetinga, que eu sou muito grata por tudo quanto Deus me proporcionou nessa cidade. Um beijo no coração de todos e até uma próxima oportunidade. Ok, vamos ao intervalo comercial, Zé? Na volta, Alessio Chaves. Alessio Chaves. E na volta tem um trechinho da música premiada com 100zão na sua mão. É a ótica que vai surpreender. Sua ótica feita pra você. Então chegar pra cá, melhor preço vai encontrar. E a qualidade aqui tem, variedade tem também. Vem pra sua ótica, é a melhor opção. Melhor atendimento sem comparação. Vem pra sua ótica, é a melhor opção. Tem o melhor preço da região. Sua ótica, melhor preço da região em óculos de grau, solar e relógios. Atendimento personalizado e parcelamos em 12 vezes sem juros. Telezap 77 3261 6443. Rua Dom Pedro II 62, Centro de Itapetinga. Agende agora o seu exame de vista. Sua ótica, feita pra você. Singular Móveis, única como você. Mobiliar não é tarefa fácil, principalmente quando se procura preço, qualidade e condições de pagamento. Na Singular Móveis temos a solução para este problema, pois os nossos preços são os melhores da cidade e região. A qualidade é garantia da casa e as condições de pagamento são aquelas que você procura. Por isso, quando chegar a hora de mobiliar ou renovar os móveis de sua casa, converse conosco. Estamos preparados para te atender e fecharmos bons negócios. Singular Móveis, única como você. Rua 7 de Setembro, 50 Centro, Itapetinga, Bahia. Fone 779-8855-2631, no centro de Itapetinga, Bahia. Singular Móveis, única como você. Eu sempre só comigo. Sabe aquela construção tão sonhada? Agora ficou mais fácil com blocos pré-moldados. Em Itapetinga, Pré-moldados Oliveira. Construa com blocos de cimento. É mais resistente, durável, maior produtividade e menos massa. Maior isolamento acústico, térmico e economia na mão de obra.
Além de blocos e canaletas, você encontra ainda Combogós, meio-fio, pisos, pingadeiras, capa para muros e muito mais. Pré-moldados Oliveira. A estrutura da sua obra começa aqui. Rua 44, Rodovia BR-415, número 21, bairro Turmalina, Itapetinga, próximo ao UESB. Fones 779-9815-1313 ou 99106-1349.